Fala, meu querido, chegamos com a nona questão aqui da prova da OBA 2023. Prova essa que é dividida em duas partes, né? Então a gente tem a primeira parte com 7 questões que falam sobre astronomia e as 3 últimas falando sobre astronáutica. A gente está na segunda dessas de astronáutica, falta só essa e uma última para a gente terminar a resolução da prova. Tá terminando aqui, espero que você tenha ido muito bem, conseguido aí passar de fase, conseguido conquistar, então sabiam as tão queridas medalhas, né? Então, vamos começar aqui com essa questão. Número 9, ela fala o seguinte, ó. Antes de mais nada, se inscreve aqui, nos ajude, possa ajudar a entender e cada vez mais chegar pessoas a entender um pouquinho mais sobre astronomia, sobre astronáutica e física de um modo geral. Então, ele fala assim que o VCUB-1 da empresa Visiona é o primeiro satélite brasileiro a fazer o uso de uma nova tecnologia espacial, que são os veículos de transferências orbital, o OTV, o Orbital Transfer Vehicles. De modo simplificado, um OTV pode ser entendido como um satélite que, colocado em órbita terrestre por meio de um foguete, é capaz de inserir dados pequenos, inserir vários pequenos satélites em diferentes órbitas por meio de manobras orbitais. Tá bom, então o que que ele está dizendo para a gente? Que tem esse novo material aqui, né, que é chamado de OTV, né, que são esses veículos, eles conseguem colocar aqui através de uma, colocar em órbita através de um foguete vários outros pequenos satélites diferentes aqui. Então a ideia é essa do inicial do nosso exercício. Em decorrência do tamanho, da diminuição do tamanho do satélite por conta da mini atuarização da eletrônica, um foguete como o Falcon 9, como da SpaceX, é capaz de levar um único voo dezenas de satélites. Como cada satélite tem sua especificidade em relação à altitude, o plano orbital, faz-se uso de um OTV para efetuar ajustes orbitais de cada um dos pequenos satélites que ele transporta. Para tanto, o OTV possui um sistema, um próprio sistema propulsivo. Então, qual que é a função do OTV, né? Ele ajustar aqui o satélite para que ele fique na altitude adequada. Não é simplesmente eu pegar, por exemplo, o Falcon 9 aqui, lançar um dispositivo e aí de repente cada um dos dispositivos magicamente vai chegar na altitude adequada. Não, eu preciso fazer todo um estudo, uma análise para que ele possa ficar orbitando em um tamanho adequado. Né? Então, o VCUB, que tem 12 quilos de massa, foi ao espaço em abril de 2023 em 2023. O foguete Falcon não colocou o ATV Ion em uma órbita de 600 quilômetros. Dá para ver aqui, ó. Ele pegou esse Falcon, partiu da Terra e aí ele lançou esse OTV aqui com 6 satélites, tá bom? A uma altitude de 600 quilômetros. A partir dessa altitude, o OTV Ion inseriu os satélites A, B, C, D, V, C, U, B e F em órbitas de 580, 560, enfim. Aí, o que que o meu OTV fez? Ele ajustou, né? Ajustou as alturas para que cada um ficasse na sua devida altitude adequada. Tá. Para que ele possa realizar suas manobras, o OTV-1 possui um ímã propulsível próprio com 2,6 kg de propelente, que impulsiona eles para ficar orbitando aqui. Depois do último satélite da órbita do OTV-1, ele reentrou na atmosfera, onde foi destruído por imenso calor gerado pela sua reentrada. Então você envia os 6 pequenos satélites que estão a determinada altura e finalmente o Ion, eh, o- esse veículo aqui cai em direção à Terra, puxado pela gravidade. Só que aí, devido à resistência do ar, né, ele acaba é, sendo destruído pelo seu calor aí de entrada. Tá bom. Então acho que a leitura deu para entender o que está acontecendo. Primeiro, para cada redução de 20 quilômetros na altitude, o OTV-ION necessita de um dia. Considerando que a ejeção do satélite é instantânea, quantos dias foram necessários no mínimo para a colocação do VCUB-1 em órbita de 500 quilômetros? Então a gente vai ter que chegar na órbita de 500 quilômetros. Não é? Então essa é a nossa definição aqui que nós temos que chegar. Chegar nesse daqui que está sendo puxado por uma órbita de 500 quilômetros. O que que a gente tem aqui? A gente tem que fazer uma análise desse primeiro sistema. Então, o, o Falcon lançou e ele está a 600. Para que ele chegasse na primeira, aqui foi o gasto um dia. Depois, aqui o segundo dia, vamos colocar assim, foi gasto mais um dia. Então já está no segundo dia para que ele chegasse a lançar no B. Para chegar no C, ele precisou de mais um dia, então no terceiro dia foram necessários. Para chegar no D, mais um dia,
E para chegar finalmente no VCUB, ele gastou mais um dia. Então, desde o momento em que ele foi lançado aqui a 600 quilômetros, ele perdeu aí, perdão, não, ele andou 5 dias para poder liberar o VCUB. No primeiro dia ele lança o A, no segundo dia o B, no terceiro o C, no quarto o D e no quinto dia, ao final do quinto dia, ele lança aí o, o VCUB lá nessa posição adequada. Então são necessários aqui 5 dias para que isso pudesse acontecer. Então a gente cancela as alternativas A e C. A e C estão fora dessas primeiras alternativas. Aí é o seguinte, ó, no item B, porque agora a gente tem ainda três alternativas para escolher. Para a correção de 10 quilômetros de altitude, o sistema propulsivo do OTV-1 consome 200 gramas de propelente. Aí a pergunta dele, quanto de massa de propelente será consumido pelo OTV-1 para colocar o VC1B 1 em sua órbita final após lançar o satélite D? Veja, ó, esse satélite D aqui, ele, é, ele estava aqui, é o próximo a ser lançado. Entre o satélite D, que tem uma altitude aqui, vamos puxar essa altitude aqui, de 520 quilômetros, e o VCUB, a gente está a 500 quilômetros de altitude. Veja, ele falou para a gente que a cada 10 quilômetros de altitude ele consome 200 gramas. Então você pode fazer aqui rapidamente uma regrinha de 3, né? Se são a cada 10 quilômetros você tem um consumo de 200 gramas, se nós descermos aqui no caso o ajuste, né? São mais 20 quilômetros que a gente vai ter que descer, afinal um estava a 540, 520, o outro estava a 500, você vai ter um gasto X, aqui dobrou e vai dobrar aqui também, esse X vai ter que ser 400 gramas. Só você fazer a regrinha de 3 aí que você chega nesse termo. Só que 400 gramas, a gente tem que fazer a transformação aqui para quilogramas, e aí a gente descobre que em quilogramas, esse X é 0,4 quilogramas, que é a massa aí necessária do propulente para que ele consiga ajustar esses 20 quilômetros, como 10 quilômetros ele consome 200, né? Ele precisa de 400 gramas ou 0,4 quilogramas para ajustar esses 20 quilômetros que eles estão aí. A gente chega na alternativa D aqui, essa aqui fala que é 0,2, essa aqui que é 0,8, a gente chega na alternativa D para essa questão número 9. Beleza? Então, questão assim, é muito comum nas questões de astronáutica, questões simples de regra de 3, mas que tem uma leitura extensa, né, que a gente viu por aqui. Eu espero que você tenha entendido nessa questão a alternativa D.